Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, estamos aqui como eu esperei para poder entrevistar esta querida. Tcheron, mais famosa, Tcheron. A Tcheron, deixa eu contar uma historinha para vocês. Há muitos anos atrás, a Tcheron, ela foi minha paciente. Depois, ela foi minha colega, porque ela se formou como psicóloga. Eu tenho um orgulho, eu tenho um amor com essa... Ela nem imagina como aquilo é lindo, como me faz bem estar com ela aqui, sentadinha, com o marido dela, né? Amém. E eles têm uma história linda para contar. Eu trouxe uma pessoa aqui, a Vilminha, quando ela foi entrevistada, e ela me contou como foi que você ficou evangelizando, não era isso? Mas deixa ela contar um pouco, que ela é católica, como foi? Conta para nós, Heron, depois eu te chamo, menino. Tá bom. Da Vilma? Não, conta da sua conversão e aí você pode encaixar a Vilminha. Tá. Eu falo que eu comecei a conhecer Jesus, né? Eu tinha 16 anos, eu era católica, e uma católica praticante. O meu pai, ele trouxe isso para os filhos, né? Temor a Deus, de buscar a Deus. Então, todos nós íamos, todo domingo nós íamos para a missa. Então, eu fiz tudo que tinha de direito, né, na Igreja Católica, fui batizada, fiz crisma, primeira comunhão, né, então também fiz, Tcheron. Participava da catequese. Mas toda essa vida, ela me fez ter esse conhecimento de Deus. Né? Então, aquele Deus, né, lá de cima, e que cuida da gente, que olha para nós. E com 16 anos, eu trabalhava numa empresa que no horário do almoço eles tinham um grupo de estudo bíblico. E era um pessoal da Renovação Carismática, e sempre era convidada. Vamos lá, nós estamos fazendo um estudo bíblico, né, estudando a palavra, e todo dia era convidada para ir para os estudos bíblicos. E um dia eu resolvi aceitar o convite, e nessa reunião que eu participei, eles estavam falando sobre o amor de Deus. E aí esse amor, né, de Deus, de conhecer esse amor realmente ali, através da palavra, isso me levou a estar conhecendo Jesus. Que através desse amor de Deus, né, eu comecei então a saber quem era. Você sempre teve sede, teve sede de Deus, Heron. Maneira como você buscava, isso foi o ensinamento do seu pai, né? E aí eu me lembro que você uma vez me falou que Deus falou para você ficar na Igreja Católica para poder levar outras pessoas ao mesmo conhecimento. Isso. O objetivo desse grupo, ele ainda existe hoje, né? É levar Jesus. Então é levar Jesus, é levar a palavra, né? E levar Jesus para todos. Tá? E conforme eu fui conhecendo a palavra e o Senhor foi me revelando algumas coisas que eram necessárias para aquele tempo, eu fui buscar ao Senhor, né? Senhor, eu gostaria de estar saindo e indo, né, para uma denominação, né? E o Senhor falou, não, por enquanto fica, né? É necessário que você esteja aqui para levar Jesus. E foi aí que você começou a pregar, inclusive, para a Vilminha, né? Isso. Aí eu já estava trabalhando numa outra empresa, conheci a Vilma nesse mesmo departamento que eu trabalhava, descobri que nós éramos vizinhas de prédio, morávamos no mesmo condomínio, e eu comecei a, então, como eu fui discipulada, né, eu comecei então a preparar estudos para ela, específico, personalizado, né? Estudos personalizados. E comecei então uma vez por semana a levar a palavra para ela, sentava 1 hora com ela e levava a palavra para ela. Que lindo. E daí ela começou... Gente, a Vilma é um sapatinho de fogo. Como é a Tcheron, mas é uma delícia. Profeta de Deus, mulher de Deus, né? E tudo isso começou a gerar sede de conhecer a palavra, de estudar a Bíblia, né? E aí onde você entra nessa história aí no casamento de vocês? Como foi isso? Bom, eu conheci a Heron já assim em 77, né?
Em 77 eu conheci ela. De passagem, assim, em Barueri, eu conheci e me interessei por aquela moça. Sei. Passa certo, e olha que interessante. Ah, sei. Me interessei. Foi assim. Deixa eu fixar um pouco mais os meus olhos. Você já é advogado? Não, Ainda não, não, tá. era nada. Só jovem. de olho. Eu tinha 17, 18 anos. Tá, e aí, né? Nós Zé estamos Luiz? esse tempo todo, ó. Ah, As rugas aqui, né? Nós estamos a 17, a 18, né? Eu tinha 17 anos por aí. Conheci ela, mas nunca fui conversar com ela. Conhecia Ele de me passagem. Me viu. Ela trabalhava com a minha irmã, ou minha irmã trabalhava com ela e vice-versa. Numa loja aqui em Alphaville, Americanas, né? É um depósito, é um CD. E certo dia minha irmã fez um baile em casa. nossa, nós estamos velhos, hein, Zé Luiz? Época de baile. Olha o nome que ele tá usando. Olha os baile, vamos lá. Ele nem sabe o que é isso, eles, né? Fez um Mas bailinho lá aí, em casa, na sala de casa, e fizemos um bailinho lá. E a Heron foi lá? E a Irão foi. Era Falei, aquela. aí começou a tocar aquelas músicas, né? Johnny Rivers e aquelas. Os Commodores e tal. Eu falei, nossa, é essa aí mesmo, é agora, venha. Né? Vinde a mim, ai que bonitinho. Venha dançar, aí ó, no cochicho, né? Pronto. Casaram? Não. Aí ficamos, nos conhecemos e passamos um bom tempo. Separamos, voltamos e tal. Não foi assim. Não foi tão fácil? Não, a gente deu um tempinho, né? Depois voltou. Aí, depois, quando eu voltei com ela de novo, eu comecei a participar desse grupo de estudo da Bíblia. Porque meu pai também era católico, né? Minha família toda era católica também. E a gente era, naquela época, era obrigado a ir na missa, né? Há uma diferença de você ter sede de Deus e você ter a obrigação de ir à igreja, né? Eu era obrigado. Apesar que eu gostava de ir, porque eu gostava de ver aqueles quadrinhos, né? Os santinhos, mas só não gostava de ir lá ver o Jesus deitado, né? Não gostava. É pivete, né? Criança. Mas eu sempre tive sede de conhecer a palavra de Deus. Eu tinha uns vizinhos que eles eram cristãos e eu perguntava para eles, onde é que está tal passagem? Onde que é isso, que as pessoas comentavam tanto, né? De, Jesus agora, hoje é sexta-feira santa. Então essas coisas marcavam para a gente, né? E a Igreja Católica também, ela ajudou bastante a minha família em si a seguir alguns princípios. Porque queira ou não queira, alguns tem uma princípios, base, tem uma base. A base você tem. E eu conhecia a Iron e a Iron participava desse grupo. Só que ela tinha uma sede mais profunda e com isso sim. avivou mais. É por isso que hoje vocês estão lá na Quelita fazendo aquele estudo maravilhoso, porque vocês sempre gostaram da palavra. Sim. Né? A gente frequentava esses estudos bíblicos e fomos nos aprofundando com esses estudos bíblicos, indo, saindo, como ela falou, era para levar Jesus. Nós saímos de fusquinha lá, emprestando dinheiro, não tem gasolina, não tem isso, não tem aquilo, vai com cheiro. Não, Teve uma vez que o nosso líder, ele viu que o pneu estava tão careca do nosso carro, e ele deu os pneus do carro pra gente, de presente. É verdade. Que delícia. Verdade. Que delícia. Então, e aí houve então o casamento, vocês se casaram, têm 2 filhas, lindas, lindas, e agora vocês estão sendo novamente vovós. Novamente abençoado com o Benjamin. Benjamin, lindo mesmo, lindo mesmo. Muito lindo. Mas eu soube também que você há pouco tempo teve um probleminha no coração. Como foi isso, Zé Luiz? Então, aqui eu sou um bebê de novo, né? Então, Novo coração. Não sei se dá para falar, porque minha certidão de nascimento é de setembro, né? Nesse dia Deus novo. Mais uma vez preservou a sua vida. Mas, assim, de repente, do nada, eu estou me preparando para dormir. Nesse dia eu estava muito bem, pressão normal, nada. De repente, começou aquela dor. Depois, quando eu fui para a cama, e a dor, uma dor tremenda no peito.
Aí eu comecei a suar, sair água. Sabe o que é sair água do teu corpo? Sei. Igual eu estava falando ontem no Instituto sobre o que saía de água de Jesus. Eu falei, nossa, gente, eu sei, já passei por isso. Muita água. Eu cheguei a molhar uma toalha assim inteirinha, né? Falei, gente, vai dar para torcer. Aí eu comecei a medir a pressão. Chegou a 4, eu falei, nossa, tá demais, né? E normalmente o homem não gosta de ir para o hospital. Eles falam, vai passar, daqui a pouco melhora. Mas foi o que aconteceu. Eu falei, eu vou dar uma deitadinha, né? Mas eu não consegui ficar deitado. A escuridão me incomodou. Fechar o olho me incomodou. Falei, vai pra luz. Acende essa luz aí que não dá. Tentei ficar em pé, não dá. Comecei a esfalecer. Aí falei, não dá. Foram para o hospital? Não, fui pra campo, falei, não tá dando, tá, uma coisa. Ela até que insistiu e falou, porque senão eu também acho que nem ia, né? Sei lá. A hora que ele falou, que começou tudo com mal-estar. Então tá, só mal-estar, comeu alguma coisa, tá, né, não tá bem, deita, que vai passar. Já tomou remédio? Tá. Daqui a pouco, não é só o mal-estar, né? Eu tô sentindo uma dor no peito, falei assim, então vamos pro ponto-socorro. Aí começou formigamento na socorro. Na perna e tal, aí comecei a desmaiar, né? Até que eu pedi perdão. Aí eu falei, Senhor, me perdoa pelos pecados que eu Você sentiu que estava indo embora? Não, falei, estou morrendo. Eu literalmente, de fato, falei, eu estou morrendo. De hoje eu não passo, né? De agora eu não passo. E falei, Senhor, eu peço perdão. E ao mesmo tempo eu falei para ele, eu não quero morrer. Eu falei, eu não quero morrer, né, Senhor? E aí, ele falou, vamos para o hospital. Conseguiu te levar? Foi. Aí você estava infartado? Já estava. Estava morrendo, né? Cada vez mais o coração ia ficando mais fraquinho para duro, pulsar. Né? Ele vai endurecendo, né? Não consegue mais fazer o movimento. E aí não tem como fazer... Eles te operaram no mesmo dia? No mesmo instante. Tá. Cheguei lá... Você fez o que nesse primeiro momento? Você pôs o stenter? O que foi? Lá é assim, se faz um catéter, né? Catéter. Faz um catéter, eles verificam se há o entupimento. E nesse entupimento eles vê se dá para desentupir ou não com esse catéter. Se não, eles fazem uma angioplastia. Tá. E aí, foi o que você fez? Sim, aí eles colocaram o stent. Porque com tudo que eles... os procedimentos que eram feitos, ainda não passava dor. E gozado, né, Zé Luiz? Tem muita gente que diz que coração, quando você está tendo um infarto ou alguma coisa, não tem dor, né? Como é interessante quando você ouve isso, né? Porque você está dizendo, eu tive dor. E tem gente que fala, eu não tive dor nenhuma e estava infartando. Dói. E eles fizeram uma pergunta para mim lá atrás, que depois eu já tinha tido um infarto e eu não sabia. Não sabia. Porque fica registrado, né? Fica no seu coração. Tudo que acontece no seu corpo fica registrado. Parece incrível, né? Não tem nada a ver, mas nos filmes de ficção eles conseguem detectar um fio assim, um plasma que passa assim, que fica a identificação. Meu pai teve... E a identificação de tudo que acontece no seu corpo fica registrado. Meu pai teve infarto e ele não sabia. Só ficou registrado e depois que eles descobriram. Mas o senhor teve um infarto. Então isso daí é que no seu caso, graças a Deus, porque você teria morrido. Por isso que agora você falou que você nasceu em setembro, né? O médico mesmo, um amigo que é do Fábio, né? Que teve também um problema. Ele indicou um cardiologista que era lá do HCor, né? Ele falou assim, um milagre você tá vivo. Você está vivo. É desse Deus que nós estamos falando, queridos. Esse Deus que cura, esse Deus que sabe detalhes da sua vida, sabe a hora que Ele chega, como Ele pode fazer e como nos ajudar, né, Tcheron? Para a gente poder cuidar desses maridos. Homens, por favor! Nossa, se vocês tivessem filhos uma única vez, ia ser só uma, nunca mais. A mulherada vai, cuida, vai sozinha às vezes, não é isso?
Olha lá, carinho, olha lá. Sou, mas quem não é, né? É desse jeitinho aí. Mas eu pedi para ele contar isso para nós, porque numa época de pandemia, que já é de tanta dificuldade, né? Porque tudo isso está acontecendo nesta época. Fiz os exames lá. Primeira coisa, para fazer a cirurgia, já foram cutucando daqui, sangue dali, e vai lá no cérebro aquele negócio. Meu Deus do céu. Aquele cotonete desse tamanho. Falei, nossa. Para saber se tem... Não teve nada. Fiz 2 vezes, né? Tá. Eles fazem. Hoje em dia é obrigatório. Quando você entra no hospital para uma operação, tem que ter. Porque senão eles vão falar que você morreu de Covid e, na verdade, era outra coisa. Um amigo meu até falou, olha, você é ele falou, você é um cara abençoado, porque você entrou lá dentro do hospital, ficou lá esse tempo todo, entrou de novo, não é? Foram 2 vezes. E não pegou Covid? E a ala de Covid é do lado? Falei, nossa. É bênção de Deus. Mas, queridos, eu queria contar e trazer esse casal para vocês porque eles me inspiram. Eles me inspiram, é verdade. A Heron, hoje em dia, tem pacientes, ela cuida de muita gente, uma mulher muito ativa. O Zé Luiz é um advogado e eles estão firmes aqui na igreja com a gente, uma vida de testemunho. Claro que todo mundo tem altos e baixos, tem lutas, tem crises, mas... confia, vale a pena você crer. O que eu acho mais importante é que nós temos que pensar no caráter do nosso Deus. Ele é fiel, Ele cuida de você, apesar de você não querer ir a médico, não querer fazer nenhuma operação. Ele cuida de você. Então, esse testemunho é para te animar, para dizer que você não está só, para dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua te amando e continua cuidando de você. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.